A produção cinematográfica é uma coisa implacável. Alguns filmes podem fazer de alguém uma estrela, enquanto outros podem colocar um ponto final em suas carreiras. Hoje, gostaria de relembrar situações em que um ator já foi escalado para um papel que mais tarde se tornou icônico, mas por algum motivo não conseguiu mantê-lo e foi substituído. Ou, ainda mais surpreendente, casos em que um ator recusou esse papel no último momento. Vamos lá! Logo que é anunciado o lançamento de um grande filme, iniciam os diversos processos de seleção de elenco, quando o estúdio faz um chamado, e os atores, muitos dos quais acreditam em seu potencial, começam a se reunir à porta do estúdio. Assim foi antes das filmagens do filme X-Men, dirigido por Bryan Singer. Ao chamado, acorreram multidões de pessoas que acenavam com as mãos, os pés e quaisquer outras partes do corpo que pudessem agitar diante do diretor e dos produtores. Finalmente, cansados de ver tantos candidatos, o estúdio e Singer decidiram dar o papel de Wolverine ao Doug Ray Scott, cuja carreira estava ascendente naquela época. E não apenas dar o papel, Scott foi confirmado no papel. Deram-lhe uma cadeira com seu nome e ordenaram que ele aprendesse a bater com reviravolta, o que ele fez com sucesso. Todos estavam felizes, incluindo mesmo Doug Ray Scott. Mesmo. É por causa que naquela época, nem Singer nem os chefes do estúdio 20th Century Fox tinham certeza do sucesso ou da crença em um grande sucesso do filme. E do outro lado, naquela época, a carreira de Scott estava em ascensão. Nos 2 anos anteriores, ele estrelou no excelente nas bilheterias Para Sempre Cinderela, no blockbuster Impacto Profundo, e estava correndo para Tom Cruise na sequência da Missão Impossível, que foi filmada pelo diretor John Woo. E é a essa missão que o Sr. Hugh Jackman deve a sua carreira. O problema é que o início das filmagens de X-Men coincidiu com as filmagens em andamento de Missão Impossível 2. Bryan Singer, enquanto aguardava Doug Ray Scott, filmou cenas por quase 4 semanas onde Wolverine não era necessário. Mas John Woo não conseguia libertar o seu principal vilão. Não sei se faltavam pombos nas filmagens ou se Tom Cruise não conseguia passar direito de moto. Mas as filmagens se prolongaram e o contrato de Doug Ray Scott com os X-Men teve que ser quebrado. A parte mais curiosa é que em algum momento Scott era o principal candidato para o papel de James Bond. Apenas no final de toda a agitação envolvendo os atores candidatos, Daniel Craig emergiu repentinamente de trás das cortinas. O que ele fez para isso? Ninguém sabe ao certo. É improvável que Doug Ray Scott tivesse conseguido o papel de Bond, mesmo que ele tivesse interpretado Logan e X-Men fossem bem-sucedidos, como acabou acontecendo. Mas, se isso tivesse acontecido, quem seria um dos atores mais famosos para nós agora? Até uma franquia seria suficiente para Scott. Mas por causa de John Woo e pombos dele, onde está Doug Ray Scott agora? Ele está interpretando um vilão desnecessário em segundo plano em Busca Implacável 3. Enfim, somente após 4 semanas de filmagens e uma expulsão de Scott, Singer lembrou de um desconhecido chamado Hugh Jackman, que havia sido rejeitado em um teste, apesar de seu esforço para agradar a todos. E mesmo assim, ele só foi lembrado depois que Russell Crowe recusou o papel, considerando-o um retrocesso para sua carreira. E Edward Norton, que em princípio não se opôs, mas não conseguia usar calças apertadas devido às filmagens em outros filmes. Dizem que o papel também foi oferecido a Mel Gibson, mas ele pediu uma quantia exorbitante e os produtores rapidamente se afastaram. Fica evidente no filme que Hugh Jackman não esteve completamente pronto para o papel, já que sua forma física muda de cena para cena. Dizem que ele se esforçou tanto para ganhar músculos que quase se esgotou. Por isso, o estúdio colocou um médico para acompanhá-lo, visto que ele estava se tornando rapidamente mais musculoso. Como Wolverine teria sido interpretado por Doug Ray Scott, ninguém nunca saberá, mas o fato de que Hugh Jackman quase perdeu a oportunidade é bastante curioso. Quem sabe, talvez alguém igualmente talentoso venha depois dele? É pouco conhecido que o famoso caçador de tesouros, defensor das antiguidades e simplesmente um arqueólogo alegre, Indiana Jones, poderia ter tido um outro rosto. E isso,
apesar de o primeiro escolhido para interpretar Jones pelo diretor Steven Spielberg foi Harrison Ford. No entanto, o grande amigo de Spielberg, George Lucas, produtor dos filmes de Indiana Jones, bloqueou essa ideia no início. Não porque ele não gostasse de Ford em alguns aspectos, mas provavelmente pelo contrário. Ele simplesmente não queria que Ford fosse rotulado pela imprensa como o protegido que consegue todos os seus papéis apenas por ser amigo de George Lucas. Como Steven sempre ouvia os conselhos de Lucas, pediram a Ford que procurasse entretenimento em outro lugar e começaram a procurar por alguém igual, mas que não fosse Ford. O processo de seleção foi rigoroso. Os candidatos foram rejeitados um após o outro. Parecia que ninguém agradava a Spielberg. Dizem que ele fez isso de propósito, esperando que Lucas finalmente desistisse e concordasse com Ford. Além disso, era óbvio que ninguém realmente agradava a George também. Mas, por mais que Spielberg tentasse, Lucas finalmente encontrou o seu Indiana. A escolha do produtor recaiu sobre Tom Selleck. Este indivíduo é conhecido por muitos devido às séries Friends e Magnum Investigador Particular. Em Friends, ele interpretou o amigo de Monica Geller, que era famoso por seus charutos e bigode. E é a segunda série a que todos nós, incluindo Harrison Ford, devemos ser gratos por Jones, que todos agora conhecem. O fato é que algumas semanas antes do início das filmagens de Os Caçadores da Arca Perdida, surgiu um conflito inesperado no cronograma de filmagens do Selleck. Ele tinha um contrato assinado para filmar na série Magnum. Surpreendentemente, Selleck teve uma escolha. Ou seja, apesar de ter assinado o contrato para a série antes de Indiana Jones, ele poderia tê-lo rejeitado em favor do filme de Spielberg. E agora, sabendo o status icônico do filme, ele provavelmente teria tomado uma decisão diferente. Mas naquele momento, a situação era a seguinte. Magnum estava planejado como um blockbuster entre as séries, e a Selleck estava reservado o papel principal lá. Indiana Jones era alguma coisa desconhecida, sobre busca por um baú com coisas estranhas e nazistas correndo em volta dele. Além disso, Selleck estava sendo pago várias vezes mais pelo papel em Magnum do que em Indiana Jones. Selleck mais tarde contou que essa decisão foi a mais difícil de sua vida, e ele a tomou, consultando com todos que pudessem dar algum conselho. No final, ele escolheu a série. Não se pode dizer que a escolha resultou em uma catástrofe, e Selleck começou a morar debaixo de uma ponte após um ano, pois sua carreira foi por água abaixo. Mas ele se tornou refém de um papel, o do detetive Magnum. A série teve 8 temporadas, e Tom Selleck ganhou um Globo de Ouro por ela em 1985. Como Selleck escapou apenas algumas semanas antes do início das filmagens, não há tempo para organizar a audição de novo, e Lucas concordou com Ford, que estava esperando esse momento com os dedos cruzados, pois queria muito trabalhar com Spielberg. Há ainda um detalhe curioso. As filmagens da série, para as quais Selleck partiu para o Havaí, foram adiadas por vários meses, uma semana após sua recusa em interpretar Jones. Elas só começaram no outono, ao mesmo tempo em que nas proximidades estavam filmando a última cena de Os Caçadores da Arca Perdida. A única coisa que se pode afirmar com certeza é que se as coisas tivessem acontecido de outra maneira, Indiana Jones seria completamente diferente. No entanto, ao contrário de muitos outros atores em situações semelhantes, Tom Selleck não precisa se lamentar. Afinal, ele participou de uma série icônica dos Estados Unidos. O filme De Volta para o Futuro poderia ter sido completamente diferente do que todos nós conhecemos. Isso é porque Michael J. Fox, apesar de ter impressionado muito o diretor Robert Zemeckis e o produtor do filme Steven Spielberg, em um momento saiu do projeto devido ao seu compromisso na série Caras e Caretas. Os produtores da série não queriam de jeito nenhum liberar o rapaz, acreditando que trabalhar em um grande filme não só o estragaria, mas também faria com que ele se esforçasse menos em produção da série. Como naquela época Spielberg ainda não tinha a influência que ganhou nos anos 90, e Zemeckis tinha apenas tudo por uma esmeralda em seu currículo, seu poder de persuasão era bastante limitado. Além disso, eles não queriam se esforçar muito por um rapaz desconhecido. E no estúdio da Paramount, onde Caras e Caretas estava sendo filmado,
a porta foi fechada diante dos suplicantes. Uma audição nova foi realizada e os produtores gostaram de um rapaz chamado Eric Stoltz. Ele foi rapidamente confirmado para o papel e preparado para as filmagens. As filmagens começaram, e foi aqui que algo deu errado. Existem duas versões do que deu errado. De acordo com uma delas, Eric Stoltz acabou sendo muito sério nas cenas cômicas. Quero dizer, essas mesmas cenas deixavam de ser cômicas, porque Eric parecia uma estrela de bairro, não apenas um típico adolescente americano que Zemeckis e Spielberg precisavam. Segundo a outra versão, Eric conseguiu se desentender com Steven em algum lugar. Essas coisas acontecem com Spielberg. Todos devem conhecer o caso de uma atriz do filme Transformers que foi rapidamente substituída por causa de uma frase dita descuidadamente. Oficialmente, porém, a versão considerada é aquela em que Eric Stoltz foi muito sério em alguns momentos, muito heróico em outros, muito recluso em terceiros. Enfim, depois de trabalharem no filme por um mês inteiro, Steven Spielberg e Robert Zemeckis entregaram a Stoltz um saco de batatas fritas e o expulsaram rapidamente do estúdio. Até então, já tinham sido gastos $4 milhões e um mês de filmagens. Embora os autores tenham conseguido aproveitar parte do material filmado no filme final. Após isso, eles correram novamente para Michael J. Fox, concordando com todas as demandas dos senhores que o detinham. Dizem que George Lucas também desempenhou um papel importante nisso. Como Lucas já era grande e importante naquela época, ele conversou com alguém que pôde fazer uma oferta para Caras e Caretas, da qual eles não puderam mais recusar. Por causa de acordos desse tipo, Michael J. Fox, que finalmente se tornou Marty McFly, trabalhava 18 horas por dia. Das 9 da manhã até as 18 horas, ele pertencia a Caras e Caretas, e das 18 até 3 horas, ele se dedicava às filmagens do filme De Volta para o Futuro. Isso explica por que o filme tem tantas cenas noturnas. Por assim dizer, Michael J. Fox acordou muito famoso após o filme. Todos queriam trabalhar com ele, e seus honorários subiram significativamente. E se não fosse pela doença de Parkinson, da qual ele sofre desde o início dos anos 90, quem sabe onde esse cara interessante, tendo recebido o primeiro de seus 4 Globos de Ouro ainda nos anos 90, estaria agora. Quanto a Eric Stoltz, embora ele tenha atuado em alguns filmes notáveis em papéis secundários, como Pulp Fiction, Tempo de Violência, e até mesmo tenha recebido uma indicação ao Globo de Ouro por seu papel coadjuvante no filme Marcas do Destino, provavelmente não se destacou em nenhum lugar. Hoje, quando a trilogia O Senhor dos Anéis já se tornou um clássico, poucos podem imaginar qualquer outro ator nos papéis dos personagens. Alguém poderia imaginar Sean Connery no papel de Gandalf? Contudo, foi justamente sua recusa que deu ao mundo o Gandalf que todos conhecem. Além disso, o estúdio queria tanto Connery que ofereceu a ele um honorário de $10 milhões e 15% das futuras receitas de bilheteria. Sean poderia ter ganhado uma quantia colossal de 400 milhões de dólares. Agora, na verdade, gostaria de falar não sobre ele. Um evento ainda mais intrigante aconteceu com Viggo Mortensen, que não estava de forma alguma planejado para o filme, mesmo quando as filmagens estavam a todo vapor. Peter Jackson, como já era evidente pela situação com Connery, queria atores extremamente talentosos e com nomes conhecidos para todos os papéis em seu filme. Todavia, como o projeto era bastante arriscado e todos esperavam um grande fracasso, ninguém atendia às ligações de Jackson. E aqueles com quem ele conseguia falar estavam grávidas ou doentes, como Lucy Lawless ou Uma Thurman. O primeiro que Jackson quis foi Daniel Day-Lewis. Como Lewis é conhecido por ser um cara bastante atípico, ele imediatamente recusou Jackson, informando que só aceitaria papéis que o desafiassem. Depois, Jackson tentou conseguir Russell Crowe, conhecido por recusar muitos papéis. Naquela época, todos o queriam. Ele recebeu a oferta e, provavelmente, suspeitando que o projeto estava fadado ao fracasso, Crowe também prontamente recusou. Então, ao perceber que a aura negativa de um possível fracasso pairava sobre O Senhor dos Anéis e que isso não lhe renderia um grande nome,
Jackson notou um jovem promissor nas audições, Stuart Townsend. Townsend concordou em atuar no filme por comida, então ele foi novamente vestido com trapos, deram-lhe uma espada, observaram e, ao decidirem que ele daria conta, assinaram um contrato. Um especialista em esgrima foi contratado imediatamente e trabalhou com Townsend por uns meses. De acordo com o próprio ator, esse foi o período mais difícil de sua carreira, já que durante um longo período, dia dele consistia em acordar, comer algo ruim, ir para a academia, onde lhe só mandavam fazer todo tipo de exercícios, com todos os equipamentos disponíveis, e matar vários manequins. Parecia que todos ficaram satisfeitos com os resultados. Esperava-se que Townsend se tornasse uma grande estrela, se o filme não falhasse. No entanto, como muitas vezes acontece, algo deu errado desde o início. Descobriu-se que Aragorn parecia inofensivo ao lado dos hobbits. Na verdade, ele parecia ser apenas mais um deles, só um pouco mais alto. Após uma semana de filmagem, ninguém mais conseguia aguentar esse Aragorn. Então Jackson e os produtores pediram a Townsend para sair. Eles precisavam de alguém mais masculino. Eles tentaram contatar Daniel Day-Lewis novamente, oferecendo milhões de dólares, uma porcentagem das bilheterias e um trailer separado para suas práticas espirituais. Lewis recusou mais uma vez. E somente quando ficou claro que eles teriam que escolher qualquer pessoa para o papel, um dos produtores lembrou da existência de Viggo Mortensen. Pelos relatos que chegaram até nós, acredita-se que Viggo também não estava muito entusiasmado em atuar no filme. Voar para sítio bem distante, correr rodeado por hobbits, afinal, as filmagens de O Senhor dos Anéis não duraram 3 ou 4 meses, como é habitualmente feito hoje em dia, mas sim 3 anos inteiros. Foi justamente a duração de 3 anos de filmagens que foi a principal razão para a recusa de Sean Connery. Viggo, que nunca havia lido Tolkien antes, foi convencido pelo seu filho, que era um grande fã da trilogia. Então, após assinar diversos papéis, Viggo embarcou em um navio e chegou à Nova Zelândia, onde no primeiro dia foi forçado a pegar uma espada e balançá-la timidamente. E isso é visível no filme. Em algumas cenas, Viggo obviamente segura a espada um pouco assustado. Em outras, ele age como um ninja. Provavelmente, Viggo concordou por conta própria. E a história com o filho foi inventada simplesmente porque é uma jogada da moda, recentemente usada por Mark Wahlberg em Transformers, ou por Liam Neeson em Fúria de Titãs. Naquela época selvagem, o ator Viggo Mortensen não era muito conhecido. Sim, alguém lembrava dele como o sujeito ardiloso de Um Crime Perfeito. Alguém o lembrava em O Pagamento Final e Até o Limite da Honra. Mas ele não tinha trabalho constante como ator. Ao contrário de muitos outros, ele decidiu arriscar, assinando para um projeto duvidoso. Se isso foi bom ou ruim, cada um decidirá por si mesmo. Quanto a Stuart Townsend, só podemos sentir empatia por ele, pois sua carreira poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Para concluir, eu gostaria de lembrar de uma situação um pouco diferente, que resultou no garoto conhecido Josh Hartnett, acabando por ter um coxo quebrado. Hartnett foi a primeira escolha de diretor Christopher Nolan para o papel de Bruce Wayne. O estúdio imediatamente aprovou essa escolha, e o diretor correu para oferecer o contrato a Josh. No entanto, Josh recusou. Hoje, em entrevistas, ele diz que cometeu o maior erro de sua carreira naquela época. O papel de Batman não teria sido apenas um grande impulso para sua carreira, que já estava indo bem, mas também teria sido um salva-vidas para ele, permitindo que ele se agarrasse e sobrevivesse após uma série de falhas que ocorreram no meio dos anos 2000. Mas, em 2003, o futuro de Josh parecia promissor. Ele acabara de estrelar blockbusters como Pearl Harbor e Falcão Negro em Perigo, e estava tendo um ótimo desempenho nas bilheterias com a comédia 40 Dias e 40 Noites. Para ele, não fazia sentido brincar com o fogo. O início da produção de Batman Begins foi muito difícil. A lembrança do fracasso de Batman e Robin ainda estava fresca na mente de todos. E muitos previam um grande fracasso para o filme de Nolan nas bilheterias. Aparentemente, Josh Hartnett ouviu tudo isso e temeu arriscar. Dizem que foi Ben Affleck,
outro jovem conhecido que havia acabado de experimentar o fracasso de Demolidor o Homem Sem Medo, quem convenceu Josh a enviar Christopher Nolan para outro caminho. Eles se tornaram amigos durante as filmagens de Pearl Harbor. Desiludido, Nolan foi para Christian Bale, enquanto Josh Hartnett começou a falhar em todos os seus filmes seguidos. E ao longo de uns anos, a carreira estelar de Josh rapidamente chegou ao fim. Hartnett também afirma que tinha um acordo verbal com Nolan para o papel principal no filme O Grande Truque, mas depois que Bale foi confirmado como protagonista em Batman Begins, Nolan o escolheu para o próximo filme dele. Além disso, ele escalou Scarlett Johansson para um dos papéis em O Grande Truque, que na época era namorada de Josh Hartnett. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.